noite. Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro retira a sonda e começa a dieta líquida que havia sido suspensa. Boletim médico aponta boa evolução clínica. IML do Rio confirma que 11 pessoas morreram no incêndio em hospital particular. A maioria por asfixia e desligamento de aparelhos. Todos os corpos já foram identificados e liberados. Um curto-circuito em um gerador pode ter causado fogo. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologa a delação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, preso na Operação Lava Jato. Tempestades que provocaram destruição e mortes na Espanha se aproximam de Portugal. Na França, a greve contra a reforma da Previdência provoca caos no transporte em Paris. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O diretor do Hospital Badim, no Rio de Janeiro, confirmou que o incêndio que atingiu o local ontem deixou 11 mortos. A maioria das vítimas morreu por asfixia e alguns por desligamento de aparelhos. A principal suspeita é que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito em um gerador. O prédio do hospital foi interditado pela Defesa Civil. E os corpos já começaram a ser liberados para os enterros. A cobertura completa sobre essa tragédia ainda hoje no Rede TV News. Os governadores da região da Amazônia Legal tentam recuperar o financiamento internacional para a preservação do meio ambiente. Os repasses foram suspensos depois da crise provocada pelo aumento das queimadas na floresta. 8 governadores da região amazônica estiveram em Brasília para se reunir com embaixadores de países europeus. O primeiro encontro foi com representantes da Alemanha, Noruega e Reino Unido. Eles tentam retomar os repasses de recursos dessas nações para o Fundo Amazônia. O financiamento foi suspenso depois que as queimadas na floresta se transformaram numa crise internacional. Entender mais o que os governadores querem, o que eles acham sobre a situação e quais soluções eles vão seguir. Em agosto, a Noruega, que é o maior financiador do Fundo Amazônia, suspendeu o repasse de 133 milhões de reais. A Alemanha também congelou a transferência de 80 milhões de dólares. Além das queimadas na Amazônia, que preocupam todo mundo, as declarações do presidente Jair Bolsonaro acirraram os ânimos. O presidente vem afirmando que europeus não respeitam a soberania brasileira. Claro que a Amazônia é soberania do Brasil, totalmente. Mas essas coisas do meio ambiente têm importância mundialmente. E todo tem que jogar seu papel, enfrentar esses desafios, e todo tem que jogar seu papel no crescimento sustentável para todo o povo do mundo. Após o atrito entre o presidente francês Emmanuel Macron e Jair Bolsonaro, os governadores tiveram um cuidado especial com a França. Por causa disso, houve uma reunião separada com o embaixador francês. Não podemos permitir que o dissenso, que as discussões menores estejam sobrepostas aos interesses maiores do povo da Amazônia e do Brasil. Depois dos encontros, a expectativa é que os repasses para o Fundo Amazônia sejam retomados dentro de 30 dias. Os países que fomentam o Fundo Amazônia sinalizaram que estarão continuando a financiar o Fundo Amazônia, desejam prosseguir neste sentido, estão dialogando com o governo federal no intuito de garantir que haja a liberação destes recursos. Para evitar que seja necessária a intermediação do governo federal, os governadores cogitam a possibilidade de criar um novo fundo para agilizar o repasse do dinheiro. O fato é que nós estamos há algum tempo sem que esses recursos possam ser liberados e, independente disso,
os governos já têm uma relação com as embaixadas. A preservação da Amazônia e a soberania brasileira devem ser os principais assuntos do discurso do presidente Jair Bolsonaro durante a cerimônia de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, marcada para o próximo dia 24 em Nova York. O governo dos Estados Unidos reforçou hoje a promessa de criar um fundo de 100 milhões de dólares, que equivale a mais ou menos 400 milhões de reais, para a conservação da biodiversidade na Amazônia. O anúncio ocorreu depois de uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, em Washington. O compromisso já havia sido anunciado em março pelo presidente Donald Trump durante o encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Nós precisamos de novas iniciativas produtivas, que criem empregos e que gerem receita para as pessoas na Amazônia. É aí que a nossa parceria com os Estados Unidos será muito importante para nós. Segundo Pompeo, o fundo terá um prazo de 11 anos e será liderado pelo setor privado. Vamos ampliar o nosso relacionamento comercial, que já responde por mais de 100 bilhões de dólares por ano. E neste mês, as equipes brasileiras e americanas vão seguir o compromisso que os nossos presidentes assumiram em março. Mais tarde, em entrevista a jornalistas, Ernesto Araújo disse que um grupo de especialistas em investigações de incêndios dos Estados Unidos chegou hoje ao Brasil para ajudar as equipes brasileiras a identificar a origem das queimadas na região amazônica. O secretário americano também afirmou que os dois países pretendem expandir e fortalecer a parceria estratégica. Entramos em uma era profundamente nova nos laços entre Estados Unidos e Brasil. O Brasil, sob a liderança do presidente Bolsonaro, adotou um papel importante para o livre mercado, melhor motor para o crescimento econômico e prosperidade. Isso ainda precisa ser tudo colocado no papel. Esses acordos geralmente são positivos, mas não se imagine que qualquer país do mundo faça acordos por altruísmo. Há sempre o interesse geralmente econômico ou geopolítico. E com os Estados Unidos, isso está longe de ser diferente. Por essa razão, aqui vai uma recomendação a Cassiana ao chanceler Araújo. O dinheiro poderá vir, mas cuidado com o que os americanos vão pedir em troca. A falta de chuvas tem colaborado para manter os focos de incêndio em Rondônia. A capital, Porto Velho, amanheceu hoje coberta por uma cortina de fumaça. A seca também dificulta a travessia das balsas no Rio Madeira. Apesar da ameaça com a chegada do período chuvoso, setembro tem mantido o calor e as altas temperaturas em Rondônia. O tempo quente é um cenário favorável para as queimadas. Porto Velho amanheceu novamente encoberta por uma cortina de fumaça. E a presença dela tem sido constante, principalmente durante as manhãs. Apesar do combate ao fogo pelas Forças Armadas, os focos de calor continuam presentes na Amazônia Legal. Com 1.150 registros, Rondônia segue na 4ª posição do ranking em números na região norte. Em Rondônia não chove há quase 3 meses. O efeito com a falta de chuvas é visto na redução drástica das águas do Rio Madeira. Em Abunã, distrito de Porto Velho, as balsas que transportam veículos e mercadorias com destino ao Acre reduziram o peso em 20% da capacidade. O motivo são os bancos de areia no leito do manancial. Na região, o nível tem se aproximado dos 2 metros. Além disso, aumentou o tempo de espera da travessia de 1 hora para quase 3. O motorista desta carreta, carregada com madeira, perdeu o controle da direção enquanto esperava a vice. As pessoas que estavam no caminho do veículo só não foram atropeladas por conta da perícia do condutor, que jogou o veículo para dentro do rio. O presidente Jair Bolsonaro continua internado em São Paulo. Ele retirou a sonda e começou a dieta líquida que havia sido suspensa. O repórter Mauro Taliaferri tem acompanhado o tratamento do presidente e traz mais informações. Boa noite, Mauro. Quando é que o presidente vai ter alta? Já se sabe?
Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Olha, o cirurgião Antônio Macedo disse que se o presidente Bolsonaro estiver se alimentando com a quantidade adequada, suficiente de calorias, ele poderá ter alta dentro de 3 a 4 dias. Um vídeo que foi gravado hoje à tarde mostra Bolsonaro numa das caminhadas que ele faz pelos corredores do hospital como fisioterapia. E a gente percebe que ele já anda com bem mais desenvoltura. Nas imagens, Bolsonaro já aparece sem a sonda no nariz, uma sonda que havia sido instalada para reduzir os gases no estômago do presidente. Essa sonda foi retirada hoje de manhã e, com isso, Bolsonaro pôde retomar a alimentação por via oral. Por enquanto, apenas alimentos líquidos e em pequena dose, cerca de 50 mililitros por hora. Mas essa dose será aumentada progressivamente conforme o presidente for mostrando boa aceitação ao alimento. O boletim médico de hoje cita boa evolução clínica e melhora acentuada na movimentação intestinal. E nesse cenário mais otimista, o porta-voz da presidência voltou a confirmar a viagem de Bolsonaro para a Assembleia Geral da ONU neste mês nos Estados Unidos. O planejamento para Nova York permanece e pouco a pouco, quando nós nos aproximarmos do momento da decolagem, do momento da viagem, Dr. Macedo, que há pouco também já vocalizou fazer uma visita ao presidente e realizar uma avaliação. Então, pouco a pouco, nós iremos definindo efetivamente esse planejamento. Então, sendo pragmático, o planejamento permanece, nós iremos a Nova York no dia 22 e o presidente discursará no dia 24 na Assembleia das Nações Unidas. A quantidade de cirurgias bariátricas feitas no Brasil aumentou 84% nos últimos 8 anos. Mesmo assim, ainda é insuficiente para atender a demanda da população que precisa do procedimento. Com 225 quilos, Carlos tem dificuldades para fazer as atividades mais simples do dia a dia. E para piorar, ele trabalha de moto. Quando eu era solteiro, eu tinha 100 quilos, uns 20, 23 anos. Depois que eu casei, fiquei com 130. Daí peguei a depressão, fui lá no fundo do poço. Não engordei. Há 2 anos, ele tenta uma cirurgia bariátrica pelo SUS. Fora da rede pública, o procedimento custa cerca de R$30 mil. Carlos até tentou pagar. Fez uma vaquinha pela internet, mas só conseguiu arrecadar R$ 1.600. Eu tenho que fazer para minha qualidade de vida, né? Estou com 45 anos. Qualquer momento eu posso ter um infarto, né? Em 2018, foram feitas 63.969 cirurgias no país, um aumento de 4,38% em relação a 2017. Pelo SUS, foram cerca de 11 mil. Parece muito, mas representa só 1,16% da população obesa que necessita do procedimento, com índice de massa corporal acima de 35. De acordo com o Ministério da Saúde, 13 milhões de brasileiros possuem este alto nível de IMC, que pode ainda causar outras doenças como diabetes, hipertensão e problemas do coração. O custo da obesidade para o governo no Brasil passa de 84 bilhões de reais ao ano. Nós estamos tratando da maior doença que abala corpo e abala a alma. E a gente está fazendo muito pouco perto de tudo que a gente tem. E se as nossas autoridades pensassem num bom programa, hoje não tem doença nenhuma que tenha tanto impacto, tanto social como econômico, como a obesidade mórbida. Carol fez o procedimento em 2017 pelo Plano de Saúde. Uma mudança e tanto. Essa aqui é uma foto do casamento da Carol, 7 anos atrás. Ela pesava 95 quilos. Depois disso, chegou a pesar 111. Passada a cirurgia, conseguiu se estabilizar nos 66. Agora, está grávida do segundo filho e existe uma grande diferença com relação à primeira gestação, quando ela engordou 13 quilos. Dessa vez, foram só 6 a mais, ou seja, menos da metade. O que significa isso para você, Carol? Olha, qualidade de vida, uma vida nova com os meus filhos, né? Mais saudável, mais feliz, uma nova mãe, assim, total. É importante ressaltar que, como toda cirurgia, a bariátrica tem riscos. São necessários meses de preparo antes e depois. A recuperação precisa de cuidados especiais, tanto físico como mental. Por isso, a primeira opção deve ser sempre a escolha por hábitos saudáveis.
Se eu começar a trabalhar aqui na minha casa, com meu filho, que ele se torne uma pessoa não tão sedentária, que deixe um pouquinho os joguinhos, que a gente pense na alimentação, aquelas campanhas de alimentação correta nas escolas, aquilo virou papel e na prática não acontece. Aí essas pessoas começam dentro de casa. Como é que eu vou dizer para o meu filho fazer dieta se eu não estou dando um bom exemplo? Se eu estou deitado num sofá com uma latinha de cerveja e na televisão o dia inteiro? 16 estados brasileiros têm surto de sarampo. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul passaram a integrar a lista. São Paulo ainda concentra maior incidência. Os dados são do novo boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 3.339 casos confirmados de sarampo em 16 estados, o que representa 89% do total de casos de 2019. Não houve novos registros de mortes. Desde o começo do ano, foram 4 vítimas fatais, uma em Pernambuco e 3 em São Paulo, onde se concentram 97,5% dos infectados. No último balanço da Secretaria Estadual Paulista, foram confirmados 3.591 casos desde o começo do ano. O sarampo é evitável com vacina. Por isso, não acredite em besteiras. A vacina não é prejudicial. A vacina, sim, salva vidas. O Índice de Atividade Econômica, o IBCBR do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, apresentou retração após 2 meses de alta. A queda em julho foi de 0,16% na comparação com o mês anterior. O resultado acumulado no ano, porém, é positivo em 0,78%. Começou hoje o saque imediato de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do Fundo de Garantia. Hoje começaram a receber os trabalhadores que têm conta na Caixa e que nasceram entre janeiro e abril. Segundo o banco, 12 milhões de brasileiros estão neste grupo, que deve receber no total 5 bilhões de reais. No próximo dia 27 vão receber aqueles que também são clientes da Caixa e fazem aniversário de junho a agosto. Depois, em 9 de outubro, os nascidos de setembro a dezembro. Desses correntistas, menos de 2% pediram um cancelamento do depósito imediato. Com isso, 33 milhões de trabalhadores vão receber o crédito automaticamente. Para quem não tem conta na Caixa, a retirada começa no mês que vem e vai até março de 2020, dependendo da data de nascimento. Hora de conversar com a nossa comentarista de economia, Salete Lemos, para saber se, afinal de contas, essa liberação do saque do FGTS vai ajudar na recuperação da economia, né, Salete? Será que pode fomentar a demanda? Com certeza, Amanda. FGTS e atividade econômica tem tudo a ver. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso aí. A grande maioria, nós sabemos, dos trabalhadores vai usar o fundo de garantia para o pagamento de dívidas. Ok, mas isso não significa que a economia não vá receber estímulos de consumo. Por isso, nós devemos contar, sim, com melhores resultados nos números da nossa economia daqui para o final do ano. Setembro azul para a economia brasileira. Ok, não é nenhum céu de brigadeiro, hein? Mas verdade seja dita, as nuvens mais carregadas estão aos poucos perdendo presença. Nesta semana, por exemplo, nós tivemos confirmação do aumento de vendas no comércio, aumento de emprego, trabalho intermitente, ligeira recuperação no setor de serviços e hoje aí o IBCBR confirmando que apesar de ainda estarmos muito longe das comemorações, o cenário econômico começa a ganhar cor. No acumulado do ano os números são positivos. E a melhor evidência dessa mudança de humor da nossa economia vem de onde? Vem da confiança tanto de empresários quanto de consumidores que depois de meses em queda, inverte trajetória. Indicadores da nossa atividade econômica surpreendem para melhor. Não apontam ainda uma tendência firme. Mas com exceção da indústria, gente, podemos dizer sim, o pior já passou. Que bom, Salete. Bons ventos se aproximam. Fim de ano também ajuda, né, Amandinha? Ótimo, obrigada. Obrigada. Boa noite, Salete. O governador João Dória sancionou hoje legislação que agiliza o repasse de recursos às escolas estaduais de São Paulo.
O programa Dinheiro Direto na Escola Paulista foi lançado pelo governador durante coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa de São Paulo. O programa, apresentado pelo secretário da Educação, Rocieli Soares, tem por objetivo disponibilizar recursos adicionais para APMs dos colégios e fortalecer a comunidade e ações das escolas, além de possibilitar melhorias de infraestrutura. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a lei municipal de maio de 2018 que proibia o serviço de mototáxi na capital paulista. O tribunal entendeu que a legislação de trânsito é exclusiva da União e não compete à Câmara de Vereadores e à Prefeitura julgarem se vale ou não o mototáxi. A Prefeitura de São Paulo diz que vai recorrer da decisão. Uma lei federal de 2009 regulamenta em todo o país as profissões de mototaxista e motoboy, mas deixou a cargo de cada município estabelecer as regras para o serviço. Um incêndio causou a interdição de um viaduto por 16 horas em São Paulo. O fogo começou por volta das 7 horas da noite de ontem em barracos localizados embaixo do viaduto Alcântara Machado, na Avenida Radial Leste, na zona leste da capital paulista. Apesar de o Corpo de Bombeiros apagar o incêndio em 1 hora, a Prefeitura manteve as pistas bloqueadas para que técnicos avaliassem as condições da estrutura. O viaduto foi parcialmente liberado por volta de 10 da manhã, apenas para tráfego de veículos leves, em 3 faixas de cada lado. De acordo com a administração municipal, não houve qualquer dano estrutural. Toda a recuperação deve levar mais de 2 meses para poder recuperar toda essa avaria que foi feita por conta aqui do incidente. A expectativa é daqui a 1 semana reavaliar essa utilização por parte dos carros, se é o caso de ampliar a quantidade de faixas, diminuir a quantidade de faixas. Cerca de 65 pessoas perderam suas casas. Ninguém ficou ferido gravemente. A minha irmã mora aqui, eu corri para cá, na mesma hora. Botaram fogo aqui e os vizinhos viram que botaram fogo, parou o carro e falou que viu tacando fogo aqui. A Polícia Civil investiga o que teria provocado o incêndio. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social atendeu 32 famílias após o fogo. O prefeito Bruno Covas disse que elas já deveriam ter sido retiradas do local e que a Prefeitura aguarda a autorização judicial de reintegração de posse desde 2017. Os corpos das vítimas do incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, começaram a ser enterrados hoje. A tragédia deixou 11 mortos. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. A gente conversou ontem e ainda não sabíamos a extensão da tragédia, mas o pior é que a confirmação foi pior do que qualquer um de nós poderia imaginar, né? 11 mortes. Pois é, Amanda, boa noite, Boris, boa noite a todos que nos acompanham. E hoje já foi enterrado o corpo de Berta Gonçalves Berreiros Souza. Outros enterros estão programados já para amanhã. E entre os confirmados, os de Virgílio Claudino da Silva, Irene Freitas, Luzia dos Santos Melo e Darcy da Rocha Dias. O incêndio deixou 11 mortos e um paciente ainda está desaparecido. Hoje o diretor da unidade confirmou que havia 103 pacientes aqui no Hospital Badim no momento do incêndio. Dos que foram transferidos, 77 continuam internados, 14 já foram para casa e 20 funcionários e acompanhantes que estavam aqui no momento do incêndio também estão internados. Hoje os peritos estiveram aqui no Hospital Badim. Veja na reportagem. A perícia no prédio do Hospital Badim começou logo cedo e se concentrou no subsolo. Pouco depois, a Defesa Civil anunciou a interdição da unidade e de mais 4 imóveis próximos. O imóvel ele é muito colado, ele é colado à parede do hospital. Então, a gente interditou preventivamente porque, devido ao calor, a parede apresentou existe uma possibilidade de desprendimento do reboco e pode atingir esse imóvel. A interdição do prédio não impediu o trabalho dos peritos, que amanhã devem voltar. Hoje eles conseguiram chegar até o gerador onde o incêndio teria começado. Mas no subsolo ainda havia muita água, fios soltos e falta de iluminação. A gente está procurando o foco que originou o incêndio. O diretor do Hospital Badim disse que está colaborando com as autoridades e acompanhando os pacientes transferidos. Temos pelo menos 20 funcionários e acompanhantes internados. A equipe do hospital está em contato
com as unidades que receberam os pacientes para acompanhar o seu estado de saúde, inclusive com o deslocamento dos profissionais da nossa equipe médica para esses hospitais. Mais cedo, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sugeriu que o incêndio pode ter sido criminoso. Peço a Deus que eu esteja errado, mas é uma coisa que, infelizmente, tem que ser investigado. Se houve alguma sabotagem, meu Deus, porque um motor pegar fogo, um motor que gera energia, chamado gerador, pegar fogo, normalmente o fogo vem aonde? Ou vem da imprudência das pessoas que acendem fogo em material que depois se alastra e eles não conseguem controlar, ou vem de circuito elétrico, curto-circuito. Mais tarde, o delegado que investiga o caso considerou prematura a possibilidade de sabotagem. Tem mais marca lá para poder trazer? O incêndio começou no fim da tarde de ontem. De longe era possível ver a fumaça preta. Pacientes e funcionários tiveram que deixar o prédio às pressas. O atendimento aos doentes teve que ser improvisado na calçada. A todo momento, ambulâncias levavam os pacientes para outras unidades. Nós chegamos ao hospital em meio ao corre-corre. Ainda tem muita fumaça, o cheiro é muito forte, a movimentação é muito grande, as ruas foram interditadas ao redor do hospital. 100% do hospital, o hospital inteiro será evacuado. Essa cena é uma cena comum aqui no momento. Os funcionários e médicos empurrando macas para buscar outros pacientes. Desesperados, familiares dos pacientes buscavam informações. Uma cuidadora, identificada como Gigiane dos Santos, caiu do 3º andar e fraturou os 2 tornozelos e o quadril. Eu tentei pular o 3º andar, tô toda quebrada no chão, no Badinho, aqui no Maracanã. Pelo amor de Deus, me ajuda! Mais de 50 pessoas foram levadas para uma creche que fica em frente ao hospital. A decisão dos donos do estabelecimento de receber os pacientes salvou vidas. E que a solidariedade ela foi contagiante, porque vieram pais da creche, moradores do prédio, médicos de outros hospitais, médicos recém-formados, estudantes, todos em prol da solidariedade. Para este bombeiro civil, especialista em riscos, combate e prevenção de incêndios, o gerador onde o fogo começou estava em local inadequado e a estrutura física do prédio do hospital também pode ter dificultado a evacuação. Quando você compra um imóvel e adapta um hospital, você vai fazendo, as suas possibilidades. Então você não tem as dimensões exatas que deveria, para poder circular macas, para poder fazer desocupação de pessoas, números de escada em quantidade ideal e correta. Então você vai tocando, mas não é o ideal. O ideal seria você criar o projeto do zero da construção. O dia seguinte ao incêndio foi de espera e aflição para os familiares das vítimas, que precisaram ir ao IML para liberar os corpos. Vamos ver na reportagem de Thalita Ribeiro. Depois de uma noite de agonia à procura da mãe, Tânia recebeu a notícia que não queria. Maria Alice Teixeira é uma das vítimas fatais. Ela tem 76 anos, estava internada desde segunda e estava desaparecida desde ontem. E infelizmente ela está aqui. Já Emanuel estava com a mãe no momento do incêndio que atingiu o Hospital Badim. Eu só arrumei a máscara e colocamos nela para ela sair. Eu só falava com ela, mãe, por favor, a senhora não tira essa máscara e a senhora não abre a boca. Só isso, me ajuda, mãe. Ela só sacudir a cabeça. Eu falei, não fala, mãe. Só mais tarde a gente vai se falar. Infelizmente eu não falo mais com minha mãe. Nessa vida eu não falo mais. Aqui no Instituto Médico Legal foi disponibilizado um espaço reservado para receber somente os familiares das vítimas. Uma equipe especializada em tragédia em massa, composta por peritos, assistentes sociais e psicólogos, está realizando a liberação dos corpos. Um esquema igual ao utilizado no incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo em fevereiro. Todas as vítimas foram identificadas através das impressões digitais. A maioria foi por asfixia, em alguns casos não, mas coisas correlacionadas ao acidente. São descompensações das doenças que as pessoas tinham relacionadas aos aparelhos que as mantinham vivas e que deixaram de funcionar em razão do incêndio. Com o atestado de óbito da mãe, Carlos lembra do momento de horror que viveram. Eles disseram que estava contornado o problema
E pediram para que, como tinha fumaça, para que ficássemos dentro dos quartos para que a fumaça não penetrasse e que eles iam tentar, de alguma forma, que estava sob controle. Mas, na realidade, não estava sob controle. Quando a gente começou a ver, porque estava sendo pelos dutos do ar-condicionado, aquela fumaça começou a ficar negra e a visibilidade começou a ficar comprometida. Então, foi horrível. Luciane conta que a angústia era por notícias, já que o pai estava sozinho no momento do incêndio. Eu fiquei muito nervosa, porque a gente não tinha notícia, não sabia se tinha sido transferido, se ele está com um derrame na pleura também e lá aquela fumaça. Então eu fiquei desesperada, e as coisas descendo, caindo, e era colchão caindo, era máscara caindo, as pessoas jogando as coisas pela janela. Depois de muita busca, descobriu para onde o pai tinha sido transferido. Ele segue internado na unidade semi-intensiva. Muito alívio. 93 pacientes foram transferidos para 7 hospitais de diversas regiões do Rio de Janeiro. A maioria para esta unidade a 2 quilômetros do Badim. Isso que nós vimos parece mais um filme de terror. Imagine, a pessoa é internada para buscar a saúde, para se recuperar, e acontece um incêndio desse. Eu imagino que o incêndio vai ser investigado. Alguma incompetência ou desleixo criminosos ocasionaram esse desastre que não pode passar em brancas nuvens, como costuma acontecer no Brasil. Certamente há um responsável ou responsáveis ou irresponsáveis causadores dessa tragédia. 96 pessoas, entre prefeitos, empresários e servidores públicos, foram indiciadas hoje por fraudes em licitações e desvio de recursos destinados a merenda, uniforme e material escolar em São Paulo. Os acusados são investigados pela Polícia Federal na Operação Prato Feito, deflagrada em maio do ano passado. O esquema, de acordo com a polícia, envolve 5 organizações criminosas que atuaram em ao menos 30 municípios do estado de São Paulo. Foram cumpridos 154 mandados de busca e apreensão. Ao menos 13 prefeitos estão na mira da Polícia Federal, que investiga 65 contratos no valor de R$ 1,6 bilhão. Esses indivíduos perderam os referenciais éticos mínimos, referenciais que existem até entre bandidos. Roubar merenda de criança, material de criança, é o cúmulo dos cúmulos. Esse pessoal precisa de um bom tempo de cadeia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, homologou a delação premiada do ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro. O acordo, que levou mais de 2 anos para ser fechado, está sob sigilo. Léo Pinheiro está preso há mais de 3 anos em Curitiba por envolvimento nos esquemas de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. Com a homologação, a defesa do empresário pediu que ele passe a cumprir prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. A OAS foi a responsável pela reforma no triplex do Guarujá, considerada propina, que levou à condenação e à prisão do ex-presidente Lula. Você vê que a Operação Lava Jato ainda está de pé, apesar dos pesares. E voltou aquela conversinha safada que acontece em setores do Congresso e arredores, que vem desde o começo da Lava Jato, dizendo que é preciso dar uma freada na operação porque ela prejudica a economia do país. Como se a corrupção contribuísse para o nosso desenvolvimento. Isso é coisa de condenados, processados e quem tem ainda a possibilidade de ser atingido pela Lava Jato. Olha, há alguns dias a imprensa publicou uma informação de que a juíza Gabriela Hart, de Curitiba, a pedido da Polícia Federal, autorizou o acesso a documentos
que indicariam uma estranha proximidade entre jornalistas e Odebrecht. Depois, só ouvimos o silêncio. Integrantes de uma quadrilha que comandava o tráfico de drogas em Porto Alegre foram presos hoje na capital gaúcha. A Operação Conselheiro cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e outros 11 mandados de busca e apreensão. O grupo também teria participação em pelo menos 10 homicídios na região. Nós representamos pelos mandados de prisões e mandados de busca e apreensões que foram deferidos e cumpridos hoje na cidade de Porto Alegre, Viamão e São Leopoldo. Ao todo, 11 suspeitos já foram detidos. A investigação começou ainda no mês de maio. Na época, 3 pessoas foram presas. Entre elas, estavam Rainer Ernesto Borges, de 35 anos, e Diego Mota Ernesto, de 28 anos de idade. Há cerca de 4 meses, Rainer e Diego estão presos aqui atrás, em uma das galerias do Presídio Central de Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, os irmãos comandavam a organização criminosa. Mesmo atrás das grades, eram eles que ordenavam os assassinatos cometidos pela facção. A investigação apontou que ele exercia essa liderança junto com o seu irmão, conhecido pelo cunha de Zóio, e mesmo de dentro do presídio. Estando os dois na mesma cela no Presídio Central, conseguiam fazer o comando dessa organização criminosa. A ação de hoje apreendeu armas, drogas e dinheiro. Cerca de 60 policiais participaram da Operação Conselheiro. Um homem de 32 anos foi espancado até a morte após ter a casa invadida por criminosos na zona sul de São Paulo. Até o momento, ninguém foi preso. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã de hoje, nesta casa, onde mora uma família de chineses. No térreo funciona o comércio deles. Foi quase 1 hora de terror. Segundo a polícia, os criminosos entraram aqui pelos fundos, encontraram o pai na cozinha e a mãe na sala. Os dois foram amarrados e ameaçados com uma faca. Os ladrões ainda jogaram álcool no casal e disseram que queimariam os dois se não encontrassem dinheiro na casa. O filho, que dormia no quarto, também foi agredido. O Kian Yang, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os criminosos roubaram R$ 4.500. O casal prestou depoimento e disse que 5 homens participaram do assalto. A família está há 20 anos no Brasil. Só aqui, nesse endereço, eles vivem há 8 anos. Conheço eles de conhecimento mesmo há 2 anos, né? Provavelmente quando eu comprei a lanchonete, que ele, todo dia de manhã, quando eu abria a lanchonete, a primeira coisa que eles faziam era tomar café de manhã, ajudava eu a arrumar as mesas, a cadeira, e aquelas pessoas prestativas. A violência no Brasil chegou a tal ponto que já passou da hora de discutirmos a implantação da prisão perpétua. Fim de semana chegando. Vamos saber como vai ficar o tempo com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O final de semana vai começar com mais sol em grande parte do Brasil e vai terminar com temperaturas em elevação. Domingo vai esquentar bem, viu? E hoje o tempo virou em São Paulo, o tempo ficou bastante nublado, carregado. E depois aí do dia mais quente da história, do mês de setembro, a cidade teve uma queda de temperatura por conta de uma frente fria que também provocou chuva de granizo em algumas cidades aí de Santa Catarina. Agora em Belo Horizonte não teve refresco não, viu? Hoje foi o dia mais quente do ano, a temperatura ficou na casa dos 36 graus e a umidade relativa do ar em 14%, é clima de deserto mesmo e a população sentiu na pele esse calorão. Ah, tem que beber uma aguinha dessa aqui maravilhosa, né? Da biga aqui, da praça aqui da Liberdade. Mas tô achando muito quente há alguns dias. E olha, amanhã vai continuar assim em Belo Horizonte, em grande parte do Brasil. O ar seco continua cobrindo toda essa área mais clara aqui, desde o Nordeste, pegando o sul do Pará, Tocantins, todo o Centro-Oeste, Sudeste e até o Paraná. Em todo esse amarelão, nada de chuva. Na capital paulista, amanhã a gente vai ter aí mais aberturas de sol. A madrugada ainda vai ser fria, mínima na casa de 17, 16 graus. No domingo, o sol ganha força e a temperatura sobe chegando aos 30 graus. Agora em Santos,
Santos, tempo bastante nublado neste sábado, a máxima não passa de 22 graus, melhora um pouco no domingo, máxima de 26. No Rio de Janeiro, mesma coisa, poucas aberturas de sol nesse sábado, temperatura mais fresquinha, aqui 24 graus de máxima. No domingo esquenta mais e a máxima chega aos 28 graus. Agora, no interior do Brasil, o clima continua bastante quente e seco. Cuiabá, máxima de 40 graus, mais um dia muito quente. Mesma coisa em Palmas e Goiânia, com máxima de 38 graus. E esse clima quente e seco tem provocado um aumento de queimadas pelo interior do Brasil, principalmente no centro-oeste. O incêndio continua consumindo aí a Chapada dos Guimarães, que decretou situação de emergência hoje. A prefeitura estima um prejuízo aí na casa de 23 milhões de reais. E um outro incêndio também está atingindo aí uma área de preservação ambiental do Parque Nacional do Caparaó, que fica ali na divisa de Minas Gerais com Espírito Santo. Agora, no sul do Brasil, a situação é outra. Tem previsão de pancadas de chuva. Em alguns momentos, essa chuva vem acompanhada de raios aqui sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E as temperaturas ficam bem mais amenas. Em Porto Alegre, mínima de 13 graus, não passa de 25. Em Floripa, a máxima é de 22 graus. Agora, no norte do Brasil, pancadas de chuva vão se espalhar pela região, que ajuda aí a diminuir os focos de incêndio. Essa chuva é mais intensa aqui em áreas do oeste, onde tem esse destaque. Portanto, chove forte entre a tarde e a noite em Manaus, Porto Velho e também em Rio Branco. E as temperaturas seguem altas, viu? Em Manaus, o dia já começa quente, com mínima aí na casa dos 28 graus. Em Porto Velho, a temperatura chega aos 38 graus. Eu fico por aqui. Um ótimo final de semana para você. Aproveite e até segunda. Tchau, tchau. A atriz americana Felicity Huffman foi condenada hoje a 14 dias de prisão por participar de um esquema de fraude em vestibulares nos Estados Unidos. A justiça também determinou que a atriz pague uma multa de $30 mil e preste 250 horas de serviços à comunidade. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. O escândalo veio à tona em março deste ano. A estrela da série de TV americana Donas de Casa Desesperadas já havia admitido ter pago $15 mil para falsificar as notas da filha, Sophie, no SAT, exame educacional padronizado, semelhante ao Enem, que serve de critério para a admissão nas universidades dos Estados Unidos. Antes de receber a sentença, numa corte na cidade de Boston, Felicity Huffman encaminhou uma carta para a juíza do caso. No texto, ela explicou que a filha não sabia do pagamento ilícito. Também admitiu que agiu contra a lei, enganou a comunidade educacional e traiu a própria família. Felicity Huffman, que já foi indicada ao Oscar com o filme Transamérica, faz parte de um grupo de 51 pessoas acusadas de envolvimento no maior caso de fraudes relacionadas a instituições de ensino no país. O esquema de corrupção, liderado por um empresário, movimentou mais de $25 milhões. A atriz Lori Loughlin, da série 3 é Demais, também está sendo julgada pela justiça americana. Ela e o marido, o estilista Mossimo Giannulli, respondem à acusação de terem pago $500 mil para garantir a vaga das duas filhas numa universidade da Califórnia. O casal, que pagou uma fiança de $1 milhão, nega o crime. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Imagens de satélite transmitidas pela internet ajudaram a polícia dos Estados Unidos a encontrar os restos mortais de um homem desaparecido há mais de 2 décadas. William Moult desapareceu em 1997 no estado da Flórida, aos 40 anos, depois de ter ido a uma boate. Na época, a polícia abriu inquérito sobre o desaparecimento, mas a investigação não avançou. Há 2 semanas, um internauta fez uma denúncia ao encontrar na internet imagens de um carro afundado em um lago. Policiais foram até o local e encontraram os restos mortais dentro do veículo. Exames confirmaram que o material genético era compatível com o de William. Subiu para 4 o número de mortes causadas pelas fortes chuvas que atingem o sudeste da Espanha desde o início da semana. Milhares de pessoas já tiveram de abandonar suas casas por conta das inundações. Os detalhes você acompanha agora com Peterson Isidoro. Moradores do sudeste espanhol tiveram mais uma madrugada de medo e tensão com as tempestades e ventos de mais de 80 km por hora. Na cidade de Ontinyente, na província de Valência,
Desde 1917, não se registrava a quantidade de chuva que caiu na noite passada. Na manhã de hoje, helicópteros da Unidade Militar de Emergências da Espanha sobrevoaram as regiões mais atingidas. Em várias cidades das províncias de Valência, Granada, Almeria, Alicante e Múrcia, o cenário é devastador. Ao todo, 3.500 pessoas tiveram de abandonar suas casas. Hoje, a porta-voz do governo espanhol lembrou que os principais danos das inundações foram as vítimas mortais e lamentou os estragos e prejuízos causados pelas tempestades. A Agência Estatal de Meteorologia mantém o alerta vermelho em várias regiões espanholas. O mau tempo vai persistir durante todo o fim de semana no país, com riscos de novos temporais que lentamente devem seguir rumo ao noroeste. Aqui em Portugal, a Defesa Civil já começou a monitorar algumas regiões do país. Depois de uma semana inteira de altas temperaturas e ar seco, agora os especialistas alertam para uma tempestade vinda do sudeste espanhol que pode atingir várias cidades portuguesas neste fim de semana. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Terceira bebida destilada mais consumida no mundo, a cachaça arrebata fãs pelo Brasil afora. E é de Minas Gerais que vem nossa homenagem à aguardente no dia dedicado a ela. Ela tem vários codinomes, mas que não escondem sua identidade. É a famosa branquinha? Conheço como caninha, né? A água que o passarinho não bebe. Chame como desejar, mas uma coisa todo mundo concorda: a cachaça é a bebida mais popular do Brasil. Minas Gerais é uma terra cheia de segredos e tem uma importância cultural muito grande no contexto histórico do Brasil. Mas a cachaça sempre teve um papel fundamental, inclusive na própria Inconfidência Mineira, a cachaça esteve presente. Conhecedor e apreciador da bebida, seu Oswaldo vive de vender cachaça há quase 30 anos. Sabe de cada rótulo nas prateleiras e entre as queridinhas. Fica até difícil para eu falar porque eu gosto de todas. Mas a gente tem aqui a canarinha de Salinas, feita em bálsamo, né? Nós temos a jambucana, que é a cachaça mista, bebida mista de cachaça com jambu. O setor de cachaça é setor de gente alegre. A típica bebida destilada feita do caldo da cana-de-açúcar movimenta cerca de 7 bilhões e meio de reais por ano no Brasil, com uma produção que atinge 1 bilhão e 400 milhões de litros. Minas é o estado campeão. Responde por 60% do volume total. Aqui em Minas Gerais, a cachaça é patrimônio cultural. A bebida também caiu no gosto das mulheres, que criaram até uma confraria feminina de cachaça. A ideia é reunir as mulheres para falar de cachaça, para comemorar a vida, para beber cachaça juntas, né? E ampliar o conhecimento da cachaça para outras mulheres que às vezes não conhecem a qualidade que hoje a cachaça tem. Ela pode ser gelada, os drinks são maravilhosos agora com as cachaças. Se ela tá pura assim, desse jeito, eu vou tomar. Normalmente a gente, né, sente os aromas de cada madeira. Que me perdoem os homens, mas cachaça é um substantivo feminino. O restaurante do Muraí tem 2.500 garrafas na coleção. Sem dúvidas, a principal atração da casa. Eu tenho garrafa que é envasada aqui desde 1860. O senhor tem orgulho? Muito. Estou apaixonado com minha coleção. A cachaça é ingrediente nas receitas de alguns pratos e também servida no balcão. Junto com torresmo, uma linguiça, uma mandioca, maravilhosa. E para os amantes da aguardente, homens ou mulheres, nada melhor do que comemorar o Dia Nacional da Bebida com um brinde à cachaça. Viva a cachaça! A proposta de reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron na França motivou hoje a maior greve no setor de transporte público de Paris em 12 anos. A ideia de Macron é unificar os 42 atuais sistemas de aposentadoria.
10 das 16 linhas do metrô de Paris ficaram fechadas. 2 linhas de trem também foram paralisadas e os ônibus circularam em número reduzido. Para não passar aperto, muita gente acabou usando a bicicleta como meio de transporte. A greve foi motivada pela proposta de reforma da Previdência elaborada pelo presidente francês Emmanuel Macron. O plano do governo é implementar um sistema universal. Com ele, funcionários do metrô de Paris, assim como trabalhadores de outras atividades consideradas difíceis ou perigosas, perderiam benefícios, como de se aposentar mais cedo. Advogados, funcionários de companhias aéreas e do setor de saúde convocaram mais paralisações para a próxima segunda-feira. Você já imaginou mudar para um pequeno vilarejo na Itália e ainda receber dinheiro por isso? O governo da região de Molise, no sul do país, está divulgando essa oportunidade inusitada. Cidades medievais, praias, montanhas próprias para a prática do esqui, sítios arqueológicos e muito mais. A região de Molise, no sul da Itália, está convidando pessoas a irem morar lá. E para incentivar essa movimentação, o governo anunciou que cada novo morador vai receber 700 euros, o equivalente a quase R$ 3.200 por mês durante 3 anos. A verba é para auxiliar as pessoas a se instalarem na nova cidade. A única condição imposta pelo governo é que o habitante abra algum pequeno negócio para incentivar a economia local. A iniciativa pretende manter ativa a região, que nos últimos anos vem perdendo moradores. O projeto só será lançado oficialmente na semana que vem, mas já tem muita gente interessada. Gente, já de convir, não precisava nem de recompensa, só um visto já estava valendo para morar lá. E olha, com o fim da novela envolvendo Neymar, o atacante vai ter de entrar em campo pelo PSG. De Paris, o correspondente Luciano Júnior tem as informações. Se para o morador parisiense a sexta-feira 13 foi bem nebulosa, bem 13 mesmo por causa da greve dos transportes, a 40 quilômetros de Paris, em Saint-Germain-des-Lacs, o dia do azar teve boas novas. A sala encheu. Dezenas de cinegrafistas e todos atentos às palavras de Thomas Tuchel, o técnico do Paris Saint-Germain. Na ponta da língua, uma questão sobre o personagem do dia. Neymar vai jogar contra o Strasbourg pelo campeonato francês? Claramente conto com ele. Estou muito feliz que o mercado acabou, porque todas as coisas estão claras agora. Em apenas 15 minutos de treino aberto, deu para perceber que Neymar estava descontraído. Até brincou com a imprensa, jogando a bola na nossa direção. Devidamente reintegrado e em paz com os companheiros, Neymar sabe que neste sábado, em sua volta ao time, terá um desafio pela frente. E esse talvez seja o mais difícil neste retorno. O de recuperar a confiança de torcedoras e torcedores que andam meio na bronca com ele. Uma dessas torcedoras é essa senhora, Anne Hidalgo, prefeita de Paris. Fã declarada do PSG, ela foi direta no puxão de orelha ao craque. Eu amo futebol, eu amo esse time e eu torço profundamente. Ele aceitou a Torre Eiffel de vermelho e azul, as cores de Paris e do PSG. Então, meu garoto, ganhe a Liga dos Campeões. O jeito agora é jogar, dar assistências, fazer gols e correr pro abraço. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. As empresas que contratam ex-detentos ajudam na ressocialização das pessoas e ainda recebem um desconto nos encargos trabalhistas. Walter tem 27 anos e muitos sonhos. Aqui nesta fábrica de panos de limpeza, ele trabalha 8 horas por dia, das 7 da manhã às 5 da tarde. Uma rotina bem diferente da que tinha quando estava preso. Eu vivia nessa área de vida errada e aqui, graças a Deus, eu pude mudar meus pensamentos e venho conquistando minhas coisas com um trabalho suado, né? Essa fábrica utiliza mão de obra de 40 egressos do sistema penitenciário. São pessoas que cumprem pena em regime aberto ou estão em liberdade condicional. Além de quebrar o preconceito, a iniciativa também é uma vantagem para a empresa, que fica isenta de vários encargos trabalhistas e ainda contribui para a ressocialização.
Esta forma de trabalho é regida pela Lei de Execuções Penais e não pela Lei Trabalhista. Os empregadores estão desobrigados de pagar 13º salário, INSS, FGTS e aviso prévio. Em Pernambuco, atualmente 1.077 ex-detentos trabalham em 11 empresas. Aqui em Pernambuco, para nossa satisfação, não chega a 1,2% o nível de reincidência. O que isso traz de comprovação? Que essas pessoas que são egressas do sistema prisional, eles querem uma oportunidade, uma chance. Aqui, pessoas como Emerson, que tem carteira profissional assinada há 1 ano, ganham uma nova chance de recomeçar e abandonar o mundo do crime. Eu estou muito feliz aqui, pois aqui construí minha família, minha vida, me regenerei e hoje eu sou envolvido na sociedade do bem. É isso aí, o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.